Boa tarde novamente. Vamos dar início formal ao Congresso. Vamos escutar primeiramente uma música de abertura, depois seguir-se-á as conferências, portanto vamos entrar em modo reflexivo. Até já. Obrigada. Vamos ficar então com a Ângela Santos, com o tema Compaixão. Obrigada. Então, muito boa tarde a todos. Bem-vindos de novo a este espaço. E antes de começarmos, eu quero começar por agradecer a vossa presença, muito grata por estarem aqui agora comigo, todos juntos. Quero também agradecer às organizações fraternas que me convidaram a estar agora aqui. E então ainda vos queria pedir uma coisa antes de começarmos. Queria-vos pedir que não dessem assim muita atenção àquele torporzinho agradável que chega assim depois do almoço. Aquela letargia gostosa. E porquê, perguntar-me-ão vocês? Pronto, é que nós vamos viajar. Viajar? Perguntarão. Sim, vamos viajar. Porque evolução é uma viagem. Mas é uma viagem bem especial. Porque é uma viagem de descoberta e uma viagem de retorno. É uma viagem de retorno a casa. Então, por isso mesmo, é uma viagem que se faz com uma imensa alegria, com uma grande paixão. De facto, é um retorno a casa. E vamos ver. Além do mais, é uma viagem que não fazemos sozinhos.
É uma viagem que fazemos com o outro, sentindo o outro, sentindo os seus anseios, as suas alegrias, os seus sofrimentos, a sua coragem. E por isso é também o nosso sentir. E ainda mais, é uma viagem que será tanto menos cansativa quanto mais tivermos a capacidade de nos darmos as mãos e de partilharmos os mapas, as orientações que seres magníficos, instrutores magníficos nos deixaram, assim como Pietro Baldi, a quem tanto admiramos e por quem sentimos tão profunda gratidão. E então, vamos iniciar esta nossa jornada. Demos as mãos do coração, uns aos outros, e então eu peço-vos para começarmos por observar esta imagem que aqui está. Provavelmente todos nós já passamos por isto, por esta situação. Já olhámos num horizonte vasto e interpelamos esse horizonte. Talvez à beira de um mar imenso que se perde no horizonte, confunde-se com o céu. Talvez à beira de um céu noturno estrelado, profundo. E sentimos-nos pequenos, mas estranhamente transbordantes de vida e de interrogação. Sentimos-nos pequenos, mas estranhamente fervilhantes de deslumbre e de interrogação. E então, essa interrogação surge, brota no coração e na mente, pulsa no coração, ecoa na mente. Afinal, o que sou? De onde venho? O que faço aqui? Não aqui nesta praia, aqui nesta vida. O que faço aqui? Para onde vou? Qual é o meu propósito? E então o Baldi vem em nosso socorro, em nosso auxílio, amorosamente, bem, e diz-nos: o propósito de vida é evoluir. Ora, muito bem, evoluir, a resposta é rápida, rapidíssima, mas não será tanto a compreensão assim tão imediata. O que é que nos levará a pensar? Evolução. O que é que nos vem à ideia? Talvez esta imagem, a evolução da forma, desde o macaco até o homem. Mas será que esta explicação, que é maravilhosa, digníssima, da ciência, nos encherá o coração, responderá à nossa questão? Ou até uma evolução, a evolução mais ampla do cosmos, até ao planeta? Já teremos a nossa resposta, coração preenchido? Será? Para onde vamos? Será que somos o produto final? A evolução para aqui? Eu penso que continuaremos ainda com uma ânsia, queremos saber mais profundamente. Que telos norteará este cosmos que integramos? Que telos norteará as nossas vidas? E seguimos o Baldi, aderimos imediatamente ao pensamento do Baldi quando ele nos diz: a mente humana pede um alimento mais substancial, um contacto mais elevado, uma nutrição conceitual que a sustente diretamente. E amorosamente o Baldi traz-nos esse alimento. Esse alimento com que poderemos nutrir o nosso ser, com que poderemos nutrir a nossa alma, fortalecê-la de virtudes e permitir que ela cresça, que ela se expanda em aspiração, em amor, em sabedoria. E evolução, é isso mesmo. É uma expansão de alma, é uma expansão de consciência. Vejamos o que nos diz o Baldi. A evolução do sujeito faz-se através de renovações de consciência. E diz-nos: na evolução darwiniana, viste-se apenas a progressão das formas orgânicas. A íntima causa determinante para vós permaneceu na sombra. Então, intimamente, internamente, há algo que colabora em nós, colabora no universo. E diz-nos mais: não são as formas que evoluem, o princípio espiritual é que as plasma, que lhes é a causa e que possui o poder indestrutível de reconstruí-las sempre. E o Baldi diz-nos: as formas são apenas a veste externa que cobre o espírito, a essência da vida. E então, para o Baldi, a evolução de Darwin, a evolução das formas, é apenas secundária, porque ela processa-se
segundo as diretrizes e as necessidades do espírito. É essa a causa principal da evolução. E colabora intimamente em nós e em todo o universo. E então, continuando, vamos continuar a seguir o pensamento de Ubaldi. A evolução é guiada por um fluxo vital e a substância é espiritual. E mais, em torno de nós olhamos que tudo é vivo, que tudo é constituído pela vida, é regido por esse princípio espiritual que impulsiona tudo a caminhar no sentido evolutivo. Então, tudo é vivo. Mesmo a matéria mais inerte está prenhe de vida, pulsa de vida. Mesmo a mais pequenina partícula mineral, como o Ubaldi nos diz e podemos ouvir nesta manhã. E também na natureza, toda a natureza tem alma, tem psique. Toda a natureza tem um princípio espiritual. No âmago de tudo há a lei, que é pensamento, que é alma, que é consciência, que é espírito. E então, reparem, vamos recordar, a evolução é uma expansão de consciência. E então, é uma expansão, não é uma criação. E então vamos seguir. Vamos ver o que o Ubaldi nos diz e que já foi tão bem explicado durante a manhã pelo nosso amigo Júlio. Matéria, energia, vida e consciência, toda essa fluorescência incessante que do âmago se projeta para fora, não se deve a uma absurda gênese pela qual o mais se desenvolve do menos. O ser se cria do nada. Não há o Deus criador que cria fora de si a partir do nada. É o Deus criador, como ouvimos esta manhã. E então forma, a aparência externa, é a manifestação sensível daquele devenir contínuo em que o absoluto divino se realiza, projetando-se no relativo. É o Deus imanente. Há o Deus transcendente, o absoluto, há o Deus imanente. Aquilo que é de mais excelso, mais sagrado, mais puro, mais amoroso em nós e em todo o universo. E que se projeta e que estende a sua mão amorosamente. Não a mão antropomorfizada, o gesto amoroso. Mas também é um Deus que não nos transporta ao colo para o nosso destino final. Reparem o que o Ubaldi nos diz. Entretanto, não se pode ignorar que isto é também produto de grande esforço do ser, que não pode subir gratuitamente. E essa inteligência diretora, esse braço que se estende e que nos puxa, que nos leva, que nos mostra o caminho, ela revela-se em 3 aspectos importantíssimos que o Ubaldi nos refere. Revela-se na existência de um finalismo, a tal meta final para onde vamos. A meta final do processo evolutivo a ser alcançada por um caminho ou por outro, seja por caminho for. É essa a nossa meta, de todos nós. Não há volta a dar, é para ali que vamos. Também na pré-organização das condições necessárias ao desenrolar deste processo. A estrada está lá, a estrada está dentro de nós. Temos que a seguir. E ela está lá, de facto, e revela-se aí. E nós vamos descobrindo a estrada que somos, a lei que nos guia, que nos acompanha, que nos impulsiona, e temos o caminho preparado. E também se revela, claro, no acompanhamento, na orientação do ser ao longo do seu desenvolvimento. Nós sentimos, Deus em nós revela-se, o divino em nós revela-se destes 3 modos. E cada vez mais profundamente, à medida que vamos estando atentos ao caminho que percorremos. E então há um caminho, há uma trajetória do ser. O Ubaldi fala-nos na trajetória do ser. A trajetória da evolução é uma linha típica, inviolável, que todos os fenómenos seguem no seu processo de desenvolvimento. Trajetória comum. E então, existir é interessantíssimo. Existir significa mover-se segundo essa linha de desenvolvimento que constitui a trajetória do ser. O Ubaldi diz-nos que um fenómeno existe
enquanto se desloca de um ponto de partida para um ponto de chegada. Então, existir é movimento, segundo a lei, é caminharmos. Não paremos, porque se pararmos, existir é movimento. Não paremos à beira do caminho. E então, tal como existe a trajetória do ser, claro, existirá a trajetória do universo. O Baldi diz-nos, o universo não é apenas uma grande organização de unidades e o funcionamento de um grande organismo de seres. É também vir a ser o transformismo evolutivo desse organismo e de suas unidades. É, enfim, o princípio, a lei que rege esse transformismo. E continuando, reparem, existir, o ser, a existência do universo, implica um movimento, implica não parar. Mas qual é o motor que mantém todo este movimento? De onde vem essa energia? De onde vem esse combustível? E o Baldi diz-nos, a grande força que impele a evolução é o amor. Ela é a radiação que desce do alto e atrai a si. Ela reconstrói, reúne, reharmoniza, reconduz à unidade. E repara, é o repetido. O repetido. Então, se é o é porque nós, é porque os seres, é porque o universo, porque o cosmos já passou por um estágio em que estava unido, harmonizado, em união. Se estamos num processo evolutivo de retorno a casa, é porque houve inicialmente a involução, a saída de casa. E agora estamos no processo em que estamos de volta à casa paterna. E então podemos olhar de novo esta figura e vermos que há aqui o braço amoroso, a lei que nos puxa. E porquê é que nos puxa? Porque é um processo em que há aqui uma luta, ao fim e ao cabo. Nós falamos entre o bem e o mal, a luta entre o bem e o mal. Mas o bem e o mal não se trata bem disso. Trata-se antes, reparem, o Baldi diz-nos, a luta entre o bem e o mal é a luta entre estas impulsões reconstrutoras de volta à casa, que se vão sucedendo no processo evolutivo, que afirmam, e as impulsões negativas, destruidoras e dispersivas da involução. Já houve um processo de involução. E essas forças ainda se fazem sentir. E por isso nós temos que nos esforçar, mas conquistamos, de facto. Mas reparem, nos primeiros estágios evolutivos, ainda não há essa força tão atuante. Reparem no braço de Adão. Há uma certa lassidão. A mão está virada para baixo. E nós que aqui estamos, sabemos que nós queremos lançar a mão para cima e seguirmos pela mão divina e amorosa. E então queremos subir para a luz. Reparem, o Baldi diz-nos, a evolução é a treva que divide. A evolução é a luz que unifica. A evolução é a ignorância humana que irradia desordem, que gera o caos. É a ignorância, não é o mal, é a ignorância. Na evolução emudece-se a verdade, sufocada no meio denso que não permite transparências. A evolução é a luz. A evolução coordena, harmoniza e com isso reabsorve as divergências e torna evidente a realidade do verdadeiro. E por isso, no nosso caminho evolutivo, em que subimos, em que nos dirigimos para a luz, só essa direção que tomamos, esses passos, esse esforço só pode ser feito com paixão, de facto, com paixão. Eu quero ir para a luz. E então, estas palavras, esta frase maravilhosa de Pietro Baldi. O objeto da evolução é a conquista da vida. Essa conquista é a maior paixão do ser, que tanto mais se debate para subir, quanto mais baixo é o plano em que está imerso. Então, recapitulemos. Evolução, expansão de consciência.
Evolução é uma trajetória, é uma viagem. O Baldi fala-nos que é como um rio que corre do caos da ignorância para o mar, para o oceano da sabedoria. E esse fluxo, o fluxo desse rio, decorre sobre o impulso irresistível e luminoso do amor. Então, temos um percurso a fazer, mas ainda não está muito claro qual é o destino final. E o mapa, onde está ele? E os utensílios de viagem, o que recolher? Bem, o Baldi generosamente, amorosamente oferece-nos tudo isto. E como a evolução é uma expansão de consciência, então vamos ver como o Baldi representa a consciência, que já vimos esta manhã. Esferas. É uma esfera. Reparem, aqui estão esferas sobrepostas. Porquê? Precisamente para o Baldi dar-nos esta ideia, esta imagem da expansão da consciência. E porque uma esfera, diz que a esfera é a forma mais perfeita da natureza. A esfera tem um centro oculto que é o centro do nosso ser. E um ser equilibrado terá todos os pontos da sua vida equidistantes desse centro. Para além do mais, a expansão faz-se para o interior. E fazendo-se para o interior, faz-se para o todo. E, portanto, ao fazer a expansão para o interior, significa que entramos em outras dimensões espaciais que não as 3 dimensões do espaço que nós conhecemos. É a dimensão que se faz para dentro e para o todo. E por isso, essa expansão é infinita. Mergulha-se no fundo sem fundo da nossa alma, do nosso espírito, e expande-se infinitamente. É uma esfera sem limites quaisquer. E então o do Baldi detalha-nos melhor para nos ajudar a perceber os vários níveis de consciência, o mais X1, o mais X2, X3, por aí fora. E reparem, em qualquer esfera que nós nos situemos, no patamar de consciência que nós situemos, por exemplo, ali no X4, é a zona lúcida da nossa consciência. Teremos no patamar inferior, X3, será a zona do inconsciente. O inconsciente é o nosso passado evolutivo. Todas as experiências que se foram adquirindo e que já se volveram em automatismos, em instinto, e não interessa focarmos nisso. Já são automatismos. Não é necessário, nem interessa que nos foquemos aí. Interessa-se estarmos focados na nossa zona lúcida de consciência e poder receber, estamos abertos e receber os influxos que se virão da superconsciência, o nosso futuro evolutivo. Mas então o Baldi ainda nos oferece um mapa ainda mais detalhado, maravilhoso. É claro que está muito mais bem desenhado nas primeiras páginas do seu livro Ascese Mística e está lindissimamente desenhado numa conferência que poderão assistir no YouTube, na net, do nosso amigo Gilson Freire, Rumo à Superconsciência, em que eu me inspirei também. Aí poderão ver um diagrama muito mais bonito do que este, mas de qualquer forma vamos reparar, aqui estão a consciência em expansão, os vários níveis de consciência, as várias esferas que vão sendo expandidas, vão sendo integradas umas nas outras. Portanto, há uma experienciação em cada ciclo, em cada patamar. E reparem, existir é um movimento de um ponto de partida a um ponto de chegada. Mas, na verdade, não é um movimento linear, é um movimento em círculo, circular. Também ouviram, hoje de manhã, também, a explicação da nossa amiga Clara. E então, em cada patamar, experienciamos, percorremos um ciclo, integramos as experiências. E no final do ciclo, integra-se a experiência e transcende-se, passa-se para o ciclo seguinte. E aí estão as linhas do lado esquerdo que vão unindo os vários ciclos, os vários patamares de consciência. E essa consciência vai expandindo. E, portanto, este gráfico tem este formato de um cone, de um funil. E a expansão de consciência será
muito para além do que estará aqui desenhado. Mas então, reparem, a sabedoria e o altruísmo e o caminho para a unidade far-se-á, é lógico, no sentido da evolução da consciência, ao passo que nos estágios, nos patamares mais baixos, teremos um mergulho na ignorância, no egoísmo, na separatividade. Podemos também agora aqui detalhar um pouco, poderemos ver que temos a zona alfa, beta e gama, que já foi explicada anteriormente durante a manhã. Alfa como espírito, beta como energia, gama como matéria, e temos o espaço nos níveis, nos patamares mais baixos da evolução da consciência, o espaço como domínio da matéria, o tempo a seguir como o ritmo do transformismo da energia, e o patamar alfa, que a consciência é o florescer da consciência. Depois temos uma zona de transição, uma AX1, e em seguida os vários níveis de consciência que o Baldi tão bem nos detalha para preparar o nosso mapa: a consciência sensorial instintiva, racional analítica, intuitiva sintética, mística unitária e inexplorada. E vamos olhar com um pouquinho de mais atenção, com um pouquinho de mais detalhe. Então reparem, nos primeiros estágios de alfa, beta e gama, ou gama, beta e alfa, agora melhor dizendo assim, são zonas de inconsciência do espírito, de determinismo. A matéria é guiada por leis fenoménicas automáticas, perfeito determinismo. Ao chegar a X1, diremos que, talvez, se interpretei bem, diremos que todo o plano físico está preparado para receber o florescer da vida, o florescer da consciência. E depois então passaremos ao patamar da consciência sensorial instintiva, em que a evolução se faz por meros inputs sensoriais. Não há análise, não há reflexão. E passamos em seguida para a fase racional analítica, que é a fase da ciência, da observação, da análise. Há uma chama interior que se acende e questiona, diz o Baldi, mas ainda não sabe. E quando é que ela saberá? Quando passar para a fase seguinte, a fase inspirativa, a fase da consciência intuitivo-sintética. E então aí, a chama que se acende, questiona, mas já sabe. E já sabe porquê? Já sabe porque há uma partilha íntima dos fenómenos. Há uma capacidade de sintonização vibratória com o número, com o íntimo, com a essência do fenómeno. É uma partilha da essência. Há uma sintonização de vibração. Há uma visão interna, uma percepção interna. O ser sabe porque é ele próprio também o fenómeno. E seguindo então, surge a fase místico-unitária. E a fase místico-unitária é uma fase muito especial. Eu vou ler aqui uma frase de Pietro Baldi. E reparem, também vos quero chamar a atenção, porque é lindo, de facto, na fase racional analítica evolui-se pela razão, na fase intuitiva sintética evolui-se por intuição. Mas nesta transição, o que é que acontece? Há uma frase muito bonita de Pietro Baldi que eu vos quero ler. Quando se fizer luz na mente, o coração acender-se-á de paixão para caminhar segundo a mente que viu. É precisamente essa transição do racional para o intuitivo, a luz da intuição que se derrama sobre a mente. E na fase místico-unitária, eu quero-vos ler também uma frase de Ubaldi que descreve sublimemente. Desperta-se o êxtase místico em que canta uma voz nova, na qual vibra o amor, que é uma dilatação de consciência tão vasta que sente-se humanamente perdido o ser, mas divinamente ressurreto.
É lindo, é inspirador. Faz-nos ter vontade de caminhar, de ascender, de progredir. E na fase inexplorada, crística unitária, é a unificação com Deus. Não há palavras para isso. Somos incapazes. Mas seguindo ainda um pouquinho mais, agora a questão que se coloca, onde estamos? Onde estamos? Então, eu penso que já todos terão identificado, está ali a fase humana, temos a fase infra-humana, depois a fase humana. E, tipicamente, a humanidade, neste estágio, situar-se-á na racional analítica, na fase da ciência, da razão, ainda não da síntese, mas da exploração, do saber, a chama que quer saber. E reparem, há algo de curioso porque este mecanismo é lindíssimo. E então, na nossa zona inconsciente, que será a zona sensorial instintiva, será a zona de consciência lúcida clara do reino animal. Reino animal que, por sua vez, terá como zona da supraconsciência para a qual se dirige o reino humano. São os nossos irmãos que vêm atrás, temos que os ajudar. Cuidar deles, amorosamente também. Por sua vez, o reino animal terá como subconsciência a consciência do reino vegetal, que por sua vez, o reino vegetal terá como superconsciência a consciência do reino animal e como subconsciência a consciência do reino mineral. Então é um processo lindíssimo. E, portanto, já estão a ver a nossa supraconsciência que se situa na fase, no patamar de consciência intuitiva sintética e depois o que temos a percorrer. É inspirador. Eu penso que é muito inspirador. O Baldi fez um trabalho amoroso, generoso, quando nos deu este mapa. É muito importante, pois assim nós também podemos saber se estamos a caminhar na direção certa ou se, pelo contrário, estamos a resvalar para zonas já percorridas. Estaremos a marcar passo ou queremos caminhar amorosamente, de coração aberto. E então, se continuarmos com a questão, onde estou? Bom, essa pergunta está na resposta àquela questão que está amarelo. Qual o meu grau de paixão? Portanto, na fase humana, nos estágios iniciais, e já um pouco mais avançados, digamos, porque não, o despertar da consciência no homem dá-se por um processo de incompletude, algo falta. Então há várias paixões pequeninas. Até pode ser uma paixão, eu quero viajar, eu quero ter mais carros, eu quero ter mais casas, eu quero sair mais, eu quero divertir mais. São paixões pequeninas que se nos dispersam, não nos orientam para a meta final. Mas depois existe aquele despertar enérgico da consciência e aquela insatisfação que sente transmuta-se em direção. É para ali que eu quero ir. E chegamos à fase do despertar místico, a paixão. E a paixão é aquele incêndio que lavra no coração, que se expande, é um coração que se expande, um coração luminoso, amoroso, e que enlaça todos os seres sem qualquer exceção. Não são os humanos, são todos os seres sem qualquer exceção. Não esqueçamos os outros reinos, toda a natureza. E então, esse enlace amoroso há de sentir todos os seres, há de sentir as alegrias, os sofrimentos, os anseios, há de sentir todos os seres. Então isso será o quê? A compaixão. É a compaixão. E agora vamos ouvir as palavras de Pietro Baldi. O grau de ascensão do ser nos planos espirituais mede-se pelo grau de harmonização e pelo grau de identificação com o todo, de unificação com Deus. O índice exterior da harmonização, o sentido pelo qual esta se revela sensível, é o amor. É o grau com que se apazigua a luta e se dilata o altruísmo. O grau com que se sabe ouvir a música da criação e irmanar-se a todas as criaturas. O grau com que se sabe sofrer por amor e pelo bem dos nossos semelhantes.
E então, aqui temos desenhado o super-homem, próximo estágio. Por meio da evolução passa-se da força ao direito, do egoísmo ao altruísmo, da guerra à paz. O super-homem, o que nos espera. Características maravilhosas de um Pedro Ubaldi. A justiça, a fraternidade, a luta sem armas pela justiça, pela igualdade, pelo auxílio ao outro, o altruísmo, a não violência, a serenidade, a harmonia, a humildade também. E também outro exemplo que está ali bem patente, que todos conhecem certamente. É a fase do super-homem. E agora reparem, não estamos sozinhos. Como individualmente a meta da evolução é o super-homem, coletivamente sua meta é a construção do organismo social até ao limite da super-humanidade. Só numa coletividade pode o super-homem alcançar a sua perfeita realização, a alma coletiva. Então transitamos de uma alma individual para uma alma coletiva e depois para uma alma universal. E como fazer todas estas transições? Qual é o segredo? Como alcançar? Vamos ver o que nos diz Ubaldi. O amor. Sempre o amor. O amor é a forma com que a personalidade radiante alcança a identificação vibratória com as correntes divinas. É o sinal da unificação. E é lindo, de facto. É inspirador. Eu já disse isso muitas vezes, mas é, de facto, muito inspirador. E então vamos ainda ver um outro gráfico que o Ubaldi nos apresenta, em que nos mostra, lembram-se, o nosso amigo Júlio, na sua apresentação, falou nos dedos, que estão separados, que não vemos, mas na mão que está. E então reparem, nós não caminhamos sozinhos, a jornada não é feita solitariamente, temos outros companheiros de viagem. Estão ali, o Ubaldi representa ali 4 companheiros de viagem, 4 consciências, 4 focos de consciência, que à medida que vão prosseguindo na sua jornada, a consciência vai se expandindo e, claro, vai se expandindo para outro, para um espaço comum. É a unificação, é a superposição e fusão de consciências, a zona unitária de consciências harmonizadas. Mas o Ubaldi ainda nos diz, existe essa fusão, mas, no entanto, há sempre uma zona de não superposição das consciências. Provavelmente, se nós mexermos este dedo, ainda sentimos aqui este tendão, e este tendão, este tendão, este tendão. Portanto, há uma vibração de cada foco de consciência. Nunca há uma sobreposição total. E então vamos seguir novamente o que nos diz o Ubaldi. Este amor é uma palpitação secreta e interior. Por vias íntimas, ela se propaga em silêncio, de ser a ser, e alcança longe, tão longe que o coração abraça em si toda a criação. Amor profundo e amplo, penetra em tudo e em toda a parte encontra seres para amar. É grande esta maravilha num mundo onde o desejo é sempre maior que a sua satisfação. E reparem, é uma ebriedade sem limites. Este abrir-se de almas para se derramarem umas nas outras. É absolutamente sublime. Uma imensa gratidão a Ubaldi. Mas continuamos. Agora vamos ver as próprias palavras de Ubaldi que descreve a sua experiência no estágio da ascese mística. Vamos ver o que nos verá acontecer no futuro, que esperemos seja próximo. Morre-se em si mesmo, no próprio egoísmo, para ressurgir em todas as coisas. A palavra eu assume um significado diferente. A evolução rompeu os diques e o universo irrompe em mim. Vivo numa atmosfera de incêndio. Parece-me que a minha alma já não pode conter toda a sua alegria em terrível crescendo. E é a maior alegria do ser. A maior alegria do ser, segundo nos diz o Ubaldi, de facto.
por último, vamos ver como seremos no futuro. Diz-nos Ubaldi. Estamos além do espaço e do tempo, no infinito. Medidas humanas não nos servem. É uma fuga ao espaço e ao tempo, para além dessas dimensões. E mais, sem olhos eu vejo o firmamento interior do universo, onde tudo fala sem haver palavras. Movimento imenso que é mais uma vibração, tão imóvel está. Esta vida é uma pulsação desta vibração. E reparem, neste momento, nesta nossa fase, nós estamos na dualidade. A física diz-nos a dualidade de onda-partícula. E de facto nós somos partículas e somos ondas. Estamos mergulhados na dualidade. Mais à frente na nossa viagem, transcenderemos essa dualidade e se passaremos a ser apenas a onda. E qual é o processo? Como é que nós poderemos fazer isso? O Ubaldi disse-nos já, é o amor, através do amor. O amor é o solvente universal, é o alcaeste, dissolve todas as fronteiras. Mas como solvente universal, ele dissolve também a taça onde está contido. E então nós, que somos taça e conteúdo neste momento, passaremos a não ser a taça, porque o solvente universal a dissolverá também. E passaremos a ser apenas o conteúdo. Um oceano vasto, tão vasto que é o oceano sem praias. Mas o Ubaldi diz-nos, temos pressa, o tempo urge. Não fiquemos parados à beira do caminho. Deixemos que esse amor expanda em nós e dissolva essa taça. E porquê? O movimento é de alma. E a meta é um reino que não é da terra, é dos céus. E assim termino. E assim vos peço para refletirem de coração aberto, para que as nossas almas transvasem e se abracem, se enlacem umas nas outras e possamos percorrer a nossa jornada, a nossa caminhada, auxiliando-nos, partilhando os mapas, as instruções, que instrutores magníficos, maravilhosos, sublimes como Pietro Ubaldi nos deixaram. Muito grata. Domine,